o confronto contra o Flamengo por si só, ele já desperta um certo receio, né? Poxa, hoje pra mim, o Flamengo, ele tem o melhor elenco e o melhor futebol praticado na América do Sul, pra mim. Eu sei, mas o Flamengo perdeu ontem pro Central de Córdoba. Eles vêm às ganhas, porque eles não querem daqui a pouco perder de novo pelo Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Eu acho que o Flamengo potencializa contra o Grêmio. Repito, é um Flamengo que vem potencializado porque o Flamengo quer assumir ponta de Campeonato Brasileiro. Pra isso ele vai precisar ganhar do Grêmio. Ofereceu 40 milhões a mais, a Libra tá morrendo de medo de perder o Flamengo. Essa é a realidade. Que satisfação, Aspira. Fala comigo, seus mitos e nação! No vídeo de hoje tem gremista temendo o Flamengo e olha, ele imitou demais ao falar sobre o Mengão, hein? Também tem o palmeirense Neto lá do Opina Porco, gosto demais desse cara, mano, na moral. Ele também falou sobre a questão da Libra e Flamengo, rapaz, o vídeo tá muito top, fique comigo aí até o final, quero muito saber a opinião de vocês, ok? Antes disso, nação, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhem pra geral. O canal vive um momento muito difícil por causa do strike que eu tomei, né, o alcance caiu demais, mesmo com taxa de clique e retenção alta. Por favor, nação, me ajudem no engajamento, tentar recuperar o alcance que eu tinha antes e, claro, subir cada vez mais e mais, tá bom? Conto demais da conta com o apoio de vocês, mitos. Bora pro conteúdo. E a gente precisa falar sobre que montagem de time, de esquema, que peças deve utilizar o Gustavo Quinteiros, a comissão técnica do Grêmio de maneira geral, para encarar esse Flamengo. Porque, sem dúvida nenhuma, só o confronto contra o Flamengo por si só, ele já desperta um certo receio, né? Poxa, hoje pra mim, o Flamengo, ele tem o melhor elenco e o melhor futebol praticado na América do Sul, pra mim. Eu sei, mas o Flamengo perdeu ontem pro Central de Córdoba, time que tá lá na 12ª, 13ª colocação do Campeonato Argentino. Eu sei de tudo isso. Mas a gente sabe que clube grande também comete deslize. E talvez, pelo menos na minha opinião, o melhor seria que o Flamengo tivesse atropelado o Central de Córdoba ontem. Porque ele viria com o espírito mais desarmado. Porque imagina, perdeu dentro do Maracanã num jogo de Libertadores, de frente ao seu torcedor. Eles vêm às ganhas, porque eles não querem daqui a pouco perder de novo pelo Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Eu acho que o Flamengo potencializa contra o Grêmio. Mas a gente precisa falar do Grêmio. Que time é esse que joga? É a volta do Bright White, pode ser que o Cuejar fique à disposição, mas aí dificilmente ele começaria como titular. Joga com pontas, joga sem pontas, joga com o Cristaldo, tira o Cristaldo, dá sequência para ele, joga, por exemplo, com o Edenilson, dando uma sustentação esse meio-campo. A gente precisa falar sobre isso. E eu vou colocar aqui o que eu acho que tem que acontecer do Grêmio e quero saber o que vocês pensam sobre isso, porque esse foco contra o Flamengo é fundamental, que é o mesmo passo que a gente pode estar, entre aspas, com um certo temor que possa perder o jogo, e se ganha contra o Flamengo? Não inverte completamente, não empurra também como um aspecto motivacional diante do ano que a gente está tendo nesse início? Se inscreve no canal, dá o teu like. Vila Sante, Edenilson, Cristaldo. Um ponta pela direita, que deve ser o Kik, um ponta pela esquerda, que deve ser o Amuso, e o Bright White na titularidade. Mas seria básico demais. E se ele recheasse um pouco mais esse meio de campo? De que maneira? Tira um dos pontas. Por exemplo, tira o Amuso e começa com Camilo, dá um pouco mais de liberdade para o Vila Sante, Edenilson, 3 volantes, para rechear o meio campo. Cristaldo na armação, um ponta que é o Kik, e o Bright White. Esse seria mais próximo do meu time, considerando a cabeça do Quinteiros. Eu jogaria em losango, já falei isso para vocês várias vezes. Eu modificaria completamente o time do Grêmio. Em alguns momentos, talvez eu jogasse com Arezzo e Bright White. Em alguns momentos, com a função do Cristaldo sendo quase um cara que pisa na área. Mas vamos na prática. O que deve fazer para esse confronto contra o Flamengo? Repito, é um Flamengo que vem potencializado porque o Flamengo quer assumir ponta de Campeonato Brasileiro. Para isso ele vai precisar ganhar do Grêmio. Para ele amenizar um, entre aspas, fiasco que foi perder no jogo da Libertadores dentro de casa, de frente do seu torcedor, contra um time dos menores da Argentina, ele teria que ganhar do Grêmio. Então a gente está numa sinuca de bico. Por isso que eu considerei e falei na abertura do vídeo que, na minha opinião, o melhor resultado teria sido uma goleada do Flamengo, para que o Flamengo esquecesse do Grêmio e seguisse a vida. Mas na prática não foi o que aconteceu. Mas eu tô muito com essa ideia de um Grêmio que nos primeiros minutos vai se preocupar em marcar o Flamengo, mas vai precisar jogar contra o Flamengo. Não é um time que vai ter que ficar olhando. Vamos pegar o Grenal, o segundo Grenal. O Grêmio não ficou olhando o Inter jogar. O que era o complicador ali? O Grêmio já arrancava com 2-0 negativo. O Grêmio já tinha um resultado ruim para tentar reverter. Então eu tô com esse pensamento, sabe? De entrar com o time sem se acadelar, de mostrar pro Flamengo que a gente tem a camisa na mesma
proporção de tamanho e de peso deles, de títulos e tudo mais. Nós vamos ter a nossa torcida. E aí é o momento. Só que eu tô acreditando numa melhora que ainda em campo o Grêmio não mostrou. E talvez esse seja o grande complicador e aquilo que, na maioria das vezes, tem tirado. Informação lá do UOL. Flamengo se sente pouco escutado na Libra e pode acabar saindo da organização para resolver as suas questões financeiras sem contar com o bloco. A situação vem piorando cada vez mais e alguns empecilhos entre as partes estão crescendo. Luiz Eduardo Batista enxerga um favorecimento para Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro. BAP acredita que os clubes decidem tudo antes das reuniões oficiais. Nos bastidores, ele afirma que está muito insatisfeito com toda essa situação. Publicamente ele já falou também, não falou diretamente sobre essa situação aí de favorecimento a outros clubes, mas ele falou sobre as questões financeiras, né? Ele já demonstrou essa insatisfação. E aí, ó, o presidente do Flamengo pediu mudanças no contrato e ameaçou sair do conglomerado de clubes caso não seja atendido. Dirigentes como Leila Pereira e Casares estão tentando contornar a situação. A Libra ouviu a demanda do Flamengo e ofereceu 40 milhões a mais. A Libra tá morrendo de medo de perder o Flamengo. Essa é a realidade. Porque já perderam o Corinthians. Se o Corinthians for para a Liga Forte, a Libra passa por uma situação muito complicada, porque a diluição dos valores vendidos, ela vai reduzir muito. Vai meio que quebrar o bloco ali. Na moral. A Libra ouviu a demanda do Flamengo, ofereceu 40 milhões a mais do que o acordo atual para melhorar a distribuição. Entretanto, o valor ainda não chega a que o clube quer receber. Com isso, o clube entende que poderia arrecadar mais grana e ser mais beneficiado. A mudança do Flamengo para a organização LFU, né, que é a Liga Forte, é apreciada pelos executivos. Tudo ainda está em uma situação embrionária, mas deve avançar nas próximas semanas. Galera, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Hoje o Corinthians ganha mais que o Flamengo. Eu sei que foram situações diferentes. O Corinthians saiu, não assinou. O Corinthians deu uma de esperto, esperou os valores se colocar na mesa, escolheu o seu lado. Eu sei. Eu entendo isso. Agora, de qualquer forma, é um absurdo o Flamengo ganhar menos que o Corinthians. Não pode. É inadmissível. Eu sei que o BAP não tem culpa, não foi ele que assinou o contrato com a Libra, eu sei. Então o BAP tá certinho de se posicionar. Vamos ver como é que vai ser o proceder nas próximas atualizações. Quero muito saber a opinião de vocês, mitos.